Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Eu quero começar com um tema. Sabe como você descobre o seu propósito aqui na Terra? É através do seu relacionamento com Deus, através da sua intimidade com o Pai. Mas não é uma intimidade, uma busca ao Senhor baseada naquilo que Ele pode te dar. Baseada no que você quer que ele faça por você. Por exemplo, te dar um carro, uma casa. Não é esse tipo de relacionamento baseado apenas naquilo que ele pode oferecer a você. É um tipo de relacionamento onde você pode oferecer ao Senhor. É uma intimidade com o Pai a ponto de você discernir o desejo do coração do Pai em relação a você. Em cima disso que eu estou falando, eu vou te dar um exemplo para que você possa entender. Lá no livro de Lucas, no capítulo 10, versos 38 ao 42, conta a história de Marta e Maria. Jesus estava na casa dessas duas mulheres e Maria assentou-se aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Marta estava distraída em muitos serviços. Afinal, quando você recebe uma pessoa importante na sua casa, você quer oferecer a ela ali o seu melhor, Você quer preparar aquele prato que você faz e que todo mundo te elogia quando você prepara ele, todo mundo gosta. Então você quer oferecer o seu melhor para aquela pessoa, você quer que tudo esteja impecável, Tudo limpo, muito bem organizado, Para que aquela pessoa se sinta bem na sua casa. Só que a Bíblia diz, lá no versículo 40, fala assim: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, veja bem, Marta estava ali servindo, mas ela não estava próxima a Jesus, porque para falar com ele, ela precisou se aproximar e falar com ele. Continuando, então ela disse assim: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Diz a ela que me ajude. E Jesus respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Sabe por que Maria escolheu a boa parte? Porque ela escolheu ficar perto do Mestre, ela escolheu ouvir a Ele, ela se assentou aos pés dele para ouvi-lo. A boa parte é estar na presença dele e ouvir o seu coração. Maria ouviu o coração de Jesus e discerniu a vontade do Mestre em relação a ela. Ela, ouvindo Jesus, ela discerniu os anseios do coração de Jesus e discerniu o propósito dela. Veja bem, a tradição dos judeus ensina que antes de você sepultar alguém, você precisa de uma unção especial para que essa pessoa seja sepultada. E pelo fato desses judeus religiosos e fariseus acreditarem na possibilidade de uma ressurreição dessa pessoa, eles tinham então uma outra unção para que essa pessoa pudesse ressuscitar. E segundo as profecias, Jesus precisava dessa unção. Para que Jesus pudesse cumprir esses preceitos dos judeus, ele precisava dessas duas unções. Uma para a sua morte e a outra para a sua ressurreição. Só que as pessoas não sabiam disso. Porém, Maria ouviu o coração do Mestre e ela atendeu o anseio do coração de Jesus. A Bíblia diz que 6 dias antes da Páscoa, por Maria ouvir e discernir o coração de Jesus, veja bem o que aconteceu. Ela pegou um frasco cheio de perfume muito caro, feito de nardo puro, e derramou aos pés de Jesus e enxugou com os cabelos. Maria, ela se antecipou ungindo Jesus para a sepultura. Por que ela se antecipou? Porque ela estava na mesma dimensão do coração do Mestre. Porém, Jesus ele precisava de uma outra unção. Eram duas unções. E ele estava na casa de duas mulheres. O desejo do coração do Mestre era que Maria trouxesse uma unção e Marta trouxesse uma outra unção.
Porém, Marta estava presa em fazer coisas. A intenção do coração de Marta era boa, porque ela estava servindo o mestre. É como eu visitar a sua casa, querer desfrutar ali da sua presença, mas você está lá ocupada, arrumando a casa, fazendo o seu melhor para mim, fazendo bolo de laranja para mim, só que eu nem gosto de bolo de laranja. Marta estava longe de Jesus, fazendo coisas, e ela não estava intimamente ligada ao coração do mestre. Ela não estava na mesma dimensão que o coração de Jesus. E por causa disso, ela não discerniu o coração do mestre. Ela não discerniu o que Jesus queria. Ela não discerniu o propósito dela. Ela acabou se distraindo em coisas que não eram importantes. E aconteceu, lá em Marcos 14, versículo 1, diz assim: dali a 2 dias era a Páscoa, e os principais dos sacerdotes buscavam como prender e a matar Jesus. Estando Jesus em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, de unguento, de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Veja bem, na primeira vez, 6 dias antes da Páscoa, ela derrama, unge ali os pés. 2 dias antes da Páscoa, ela vai, unge ali a cabeça de Jesus. Novamente, ela se antecipou, ungindo o corpo de Jesus para a sepultura. Ela estava tão conectada, intimamente ligada com o coração de Jesus, que ela discerniu, ela foi capaz de discernir o desejo, o propósito dela, o desejo, o anseio do coração de Jesus. Veja bem, Jesus não falou nada para ela. Jesus não falou para Marta o que ele queria. Jesus não falou, olha, eu quero que você faça isso. Marta, você vai fazer isso. Você vai me trazer essa unção. Maria, você vai me trazer essa outra unção. Marta, o seu propósito comigo é esse. Maria, o seu propósito comigo é esse. Jesus não disse nada. Foi Maria quem discerniu o coração, o anseio, o desejo do coração de Jesus, e por isso ela ungiu Jesus. E assim ela cumpriu o propósito dela. Continuando a história para você entender. A Bíblia diz, lá no domingo, antes do sol nascer, Maria Salomé, Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, foram bem cedo comprar aromas para sepultar Jesus. E quando elas chegaram no sepulcro para ungir o mestre para a morte, ele já tinha ressuscitado. Essas 3 Marias, elas não discerniram o coração do mestre. Elas não estavam na mesma dimensão que o coração de Jesus, e por isso elas não ouviram o anseio do coração do mestre. Elas não discerniram que Jesus precisava dessa unção, ele precisava ser ungido antes da morte. E veja bem, entre essas 3 Marias estava a mãe de Jesus. E Maria, mãe de Jesus, já tinha tido intimidade com Jesus no passado. Ela amamentou o filho, ela ouvia o coração do filho. Mas o fato de você ter tido intimidade com Jesus ontem ou no passado, isso não determina que você vá ouvir o anseio do coração dele hoje. Porque nós podemos nos perder acerca do coração do Senhor. E Maria, mãe de Jesus, ela se perdeu nisso. De modo que quando ela foi fazer o que o mestre desejava, não fazia mais sentido. Ele já havia ressuscitado. Nós só vamos discernir o nosso propósito em Deus aqui na Terra através de uma intimidade com Ele, a ponto de ouvir o coração, o anseio dele a nosso respeito. Só que nós nos perdemos acerca do anseio do coração do Senhor a nosso respeito por causa daquilo que nós acreditamos que Ele quer que nós façamos. Nós deduzimos, através de nossas crenças, que por você gostar de bolo de laranja, você acredita que todos também gostam de bolo de laranja. Eu sempre digo que nós enxergamos o mundo através das nossas lentes. Então, por exemplo, se eu fui rejeitada na infância,
Eu falo a infância porque a infância, ela é a nossa base. Então, por exemplo, se eu fui rejeitada pelo meu pai na infância, eu vou ver o mundo através dessa lente da rejeição. Então, eu vou acreditar que eu não tenho valor, que Deus não se importa comigo. Eu não vou conseguir ver e ter a Deus como pai. E se eu não vejo a Deus como pai, eu não vou conseguir estar intimamente ligada a Ele a ponto de ouvir o coração dele, ouvir o anseio do coração dele ao meu respeito. E aí, por não desfrutar dessa intimidade com ele, eu vou procurar fazer coisas para ele, porque de forma inconsciente eu acredito que eu fazendo coisas para ele, ele vai me aceitar, ele vai se agradar de mim. Eu sempre digo para as pessoas que estão conectadas comigo que Satanás, ele nos aprisiona nas nossas emoções, nas nossas feridas. Quando eu tenho feridas da infância, feridas como rejeição, abandono, humilhação, traição, injustiça, e o que causa essas feridas, por exemplo, o fato da minha mãe ter sido, na minha infância, uma pessoa fria para mim, ela não me deu afeto, ela não me acolheu, eu posso ter interpretado essa frieza dela como uma rejeição, como um abandono. Outro exemplo é uma criança que o pai busca ela todos os dias na escola. E aí teve um belo dia que o pai, nos afazeres ali, esqueceu de buscar essa criança e as tias tiveram que ligar ali para o pai vir buscar. Essa criança pode ter interpretado esse esquecimento desse pai como um abandono, como uma rejeição. Meu pai não me ama, meu pai não gosta de mim. Essa cena, né, isso tudo fica registrado no subconsciente dessa pessoa e ela vai ficar presa ali, ela vai ver o mundo através dessa rejeição, desse abandono do pai. Então, Satanás, ele nos prende, são nessas feridas. Quando eu carrego essas feridas dentro de mim, eu não cresço, eu não amadureço, eu não governo, eu não tenho governo sobre áreas da minha vida. Então, uma das maiores guerras de Satanás é te manter preso nessas feridas emocionais para que você não governe. Porque se você não governa, ele está te roubando, te saqueando e governando sobre você, sobre a sua vida. E a maneira que você decide se curar dessas feridas emocionais, você vai tomando governo sobre as coisas. Você começa a resgatar a sua identidade que foi roubada e o seu caminho, ele fica livre para desfrutar de uma plenitude em Deus. Desfrutar de uma intimidade plena com o Pai a ponto de você ouvir o desejo do coração dele a seu respeito, a ponto de você discernir o seu propósito. Veja bem, Jesus, ele veio à Terra para trazer de volta o governo que o homem deu para Satanás quando pecou. Governo fala de reino, por isso que as parábolas de Jesus eram sobre reino. O reino dos céus é semelhante o reino dos céus, o reino. Reino é você governar debaixo da dependência do Espírito Santo e não na dependência do outro. É na dependência dele e Jesus nos ensinou isso. Jesus, ele não era preso emocionalmente em pessoas. Ele não dependia emocionalmente das pessoas. Ele não mantia as pessoas presas a ele por medo da rejeição, por medo do abandono, por medo de ficar só. Jesus era livre, ele vivia para agradar o coração do Pai. E um dos desejos do coração do Senhor é que você também seja livre como Jesus. Só que para isso você precisa ter o governo sobre a sua vida. Porque imagina só, vamos pegar aqui o exemplo de Maria. Quando ela ungiu Jesus nas 2 vezes, as pessoas que estavam ali ao redor, elas não estavam na mesma sintonia, elas não estavam na mesma dimensão que Maria estava e que o coração do mestre estava. Então aquelas pessoas, elas não concordaram, elas acharam um absurdo aquilo. Se Maria estivesse presa a pessoas, com dependência emocional em pessoas,
ela não teria ungido Jesus, porque ela não ia querer que aquelas pessoas rejeitassem ela, porque ela ia estar presa na aprovação daquelas pessoas, ela ia querer que aquelas pessoas aceitassem ela ia ter medo que aquelas pessoas abandonassem ela, rejeitassem ela, por ela estar ungindo Jesus. Só que Maria não se importou com isso. Ela estava tão ligada ao coração do Mestre que ela não se importou com as vozes ao redor dela. Quando você está preso na aprovação de pessoas, na aceitação de pessoas, na dependência emocional de pessoas, você não faz o que o coração do Mestre deseja. Você deixa de cumprir o seu propósito, você não tem o governo sobre a sua vida. E o que nos deixa presos em pessoas, em coisas, nos deixa dependentes emocionais, são as nossas feridas internas não tratadas, não curadas. Por isso, nós precisamos tratar as nossas feridas emocionais para resgatar a nossa identidade e discernir, através de uma intimidade verdadeira com o Pai, discernir o desejo, o propósito do coração dele a nosso respeito.